Olá, meus irmãos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bem-vindos a mais um vídeo. Neste vídeo, vamos comentar um pouco sobre a situação em geral. Primeiramente, falando sobre Dom Orlando Brantes, arcebispo de Aparecida, que vai ficar mais 3 anos no comando de Aparecida, a pedido do Papa Francisco, né? E a gente sabe que os problemas de Aparecida vêm há muitos anos, até antes do Dom Orlando Brantes, esse problema do relativismo, o problema da politicagem, teologia da libertação, modernismo, já vem já de muito tempo, muito tempo que vem essa situação envolvendo o Santuário Nacional de Aparecida. Tá? Pregações relativistas, pregações que envolvem aquele assunto que a gente sabe da Mãe Terra, da natureza, ecologia, lutar contra o tradicionalismo, lutar contra isso, contra aquilo, e pouco se pregar algumas verdades da fé que não convém para desagradar o público. Tá? Mas por que grandes santuários, por exemplo, como o Santuário Nacional de Aparecida, como TVs católicas no seu geral, e é lógico que nesses locais existem muitas pessoas boas, tá? Existem muitas pessoas, não estou falando da pessoa, por exemplo, do Dom Orlando Brantes, que eu não conheço pessoalmente, não sei como ele é na vida pessoal dele. Falaremos da ideologia, tá? Não estou falando dele, tá? Com todo respeito a ele, respeito a todos os sacerdotes, tá? Ele é um sacerdote, mas estou falando aqui a respeito de ideologias, de ideias, de ideias revolucionárias dentro da igreja, tá? E como está a sociedade hoje? A sociedade está cada vez mais controlada. Estão querendo controlar a sociedade cada vez mais, os meios de comunicação e tudo mais. E as TVs católicas e os santuários, os grandes santuários, repare, eu não vou nem falar aqui muito dessa parte. Repare as pregações feitas de padres quando estão na frente da televisão, né? Quando estão sendo filmados. Como são as pregações deles e como são as pregações muitas vezes de padres quando eles não estão sendo filmados, né? Quando você vai numa missa onde não tem, ninguém está filmando, tá? Existe um controle do que você tem que falar. E as TVs católicas estão tendo esse controle há muito tempo, tá? Você fala, tal TV não fala sobre isso, tal TV não fala sobre aquilo, está acontecendo isso aqui agora e ninguém fala nada, só o pessoal do YouTube que fala, e até perde um pouco da credibilidade, né? Tem gente que dá credibilidade apenas quando passa na televisão ou quando passa num grande meio de comunicação, mas quando é falado no YouTube, por exemplo, tem muita gente que não dá crédito, acha que é mentira. Infelizmente, o YouTube tem fama de mentiras mesmo, né? Sensacionalismos, vídeos sensacionalistas, mas muitas vezes falamos a verdade. Aqui esse canal eu busco sempre falar a verdade aqui para vocês, tá? Pesquisar antes de falar, sempre falar a verdade. Por isso eu coloquei o nome do canal A Verdade Cristã, tá? Porque aqui não tem sensacionalismos, eu não vou aqui fazer coisas sensacionais para ganhar visualização. Eu quero pregar a verdade para vocês. Tá? Aparecida, infelizmente, caiu nesse relativismo, nessa moda do modernismo, que, como vai muita gente, muitas pessoas também, infelizmente, né, a gente sabe, não vamos aqui esconder nada, né? Dá muito dinheiro, né? Essas coisas, os santuários, os locais famosos, tanto no Brasil como no mundo, dá muito dinheiro, muita gente vai, tá? O ganha-pão de muita gente, ok?
a gente tem que pensar em tudo, né? Tem pessoas que são trabalhadoras, pessoas que vivem das lojas lá na Aparecida, as pessoas vivem do comércio de Aparecida. Imagine se começar a não ir pessoas, né? Então, os discursos desses locais são muitas vezes estéreos, né? Muitas vezes mornos, muitas vezes só falando da natureza, porque é uma coisa que todo mundo comenta, que não vai incomodar ninguém. Se você falar das verdades da fé, como Jesus falava, pregar a conversão, pregar a salvação das almas, muita gente não vai gostar da forma que é falada. As pessoas não iam gostar da forma que Jesus falaria. Se Jesus viesse hoje e pregasse o Evangelho como ele pregou lá, quando esteve aqui, as pessoas não iam aceitar. As pessoas iam achar que Jesus era um extremista, iam achar que Jesus era um tradicionalista, tal. Hoje as pessoas têm rótulos, né? A gente fala a verdade, a gente é isso, é aquilo, envolve política, tal. Então, os discursos de TVs católicas hoje não pode ultrapassar algum limite, porque senão você é calado, você é mandado embora, ou você é um padre, não pode mais aparecer. Você viu casos aí de padres aí de começaram a falar a verdade, falar coisas e saíram do ar, ou só falam as homilias lá na internet, né, jogam em grupos aí do Telegram e tal, mas não aparece mais na televisão, não aparece mais no canal. Aí só aparece discursos simples, né, só explicando realmente a homilia, mas tentando, né, pisando em ovos, tudo isso para não desagradar o público. Tá? Então é isso que funciona, é assim que funciona a TV. A TV normal, secular, é totalmente relativista, totalmente moderna, totalmente assim, anticristã. A TV em si é anticristã. Tá? E as TVs católicas estão seguindo o mesmo caminho, mas de uma maneira mais tentando mesclar o cristianismo com o modernismo. Ser cristão, estar no mundo. Tá? Essa é a mesclagem para poder não perder fiéis, não perder dinheiro, não perder audiência. Então esse é o esquema. Tá? Essa é a realidade. Não pregam exatamente as verdades da fé, porque virou tudo um grande comércio. Tá? Essa é a verdade. Tudo virou o comércio da fé. Tá? Infelizmente é isso. Virou uma prisão para muitos. Tá? Porque para muitos é o ganha-pão, tem muitos trabalhadores que precisam daquilo, mas outros querem incluir o modernismo, falar sobre política só se for do lado da esquerda, do outro lado não pode, que já é algo ruim. E as pregações são as mesmas. Aquelas pregações lá que fala e não converte, apenas como se fosse um político num palanque, ou aquelas coisas que a pessoa, quando eu ia para Aparecida, é um local muito espiritual para quem vai lá rezar, porque é a casa da mãe, né? A casa de Nossa Senhora ali, Nossa Senhora Aparecida, que infelizmente deve estar muito triste com a situação da igreja atual, né? Por conta da falta de fé, da pregação xoxa, aquela pregação que dá sono. A pregação de Aparecida, quando você assiste, me desculpe, mas dá sono. Para muita gente, eu vejo as pessoas dormindo mesmo, literalmente, porque muitas pessoas vêm de longe para ir para Aparecida e muitos vão correndo para a missa só para dizer que foi na missa e ficam dormindo lá na missa, até no chão, dormindo no chão. E acaba a missa, ponto, vai lá para comprar coisa na feirinha, que tem lá nos comércios, né? E nos pontos turísticos. Tá? É assim que funciona. Tá? É comércio. Eu não estou contra o comércio, tá? Muitas pessoas precisam daquilo. Se um dia diminuísse os fiéis, as pessoas iam ficar sem trabalho.
Eu tinha que buscar outra forma de vida. Então é algo complicadíssimo. Hoje se tornou um grande comércio. Tá? Todos os templos famosos do mundo, existe esse comércio. Tá? Infelizmente, essa é a realidade. A fé, a questão da salvação, muitas vezes fica em segundo plano. Aí você pode ser o que você quiser, Deus te ama. É sempre o discurso xoxo, o discurso simplista, assim, é algo relativista. Ó, Jesus te ama, a mãe Aparecida te ama, a mãe acolhe a todos, tal. Aí começa a fazer propaganda na hora lá da homilia. Olha isso, olha, temos isso, temos aquilo, olha, vamos assistir isso, assistir aquilo. Aí começa a falar de outras coisas, falar de política. E sabe, tá? Quem foi Aparecida sabe como é algumas coisas. Existe padres muito bons, sim, existe muitos padres bons em Aparecida. Com certeza. Não estou generalizando, também não estou falando mal de Dom Rolando Brandes, falando mal deles, não. Não estou falando de pessoas, estou falando de uma ideologia e de uma situação que nós estamos hoje. Situação precária. Pobre espiritualmente, tá? Algo assim, espiritualidade muitas vezes zero, tá? Em algumas pregações, em locais famosos, em TVs católicas. E muitas TVs católicas, em vez de falar de oração, colocam artistas seculares, começam a falar bobagem, brincadeiras, coisas que parecem programas da Globo, já existe os programas do... Se você propõe uma TV católica, tudo bem, é ter música, ter algo mais descontraído, mas tudo envolvendo a nossa fé. Tá? Padres lá falando sobre a igreja, falando sobre os santos. Ah, mas Paulo, tem bastante coisa, tem o terço, tem o rosário, mas muitas vezes, a grande maioria, nos horários, em alguns horários, que deveria ter mais um sentido da oração, algumas TVs estão mostrando entrevistas do mundo, ou então chama artistas do mundo e fica lá cantando, o padre dançando, o padre rebolando, o padre pulando, dando risada, e como se fosse um entrevistador, tipo, do mundo mesmo. Tá? E fica em segundo plano. Falando da Rita Lee, falando disso aí, daquilo, jovem guarda. Né? Então, é algo assim muito complicado o tempo que vivemos, tá? Porque ainda tem aquele velho plano de aquela desculpa de falar, olha, vamos falar de coisas do mundo para atrair as pessoas, para elas irem para a igreja através de coisas do mundo. Isso não funciona mais, tá? Porque as pessoas têm que se converter. A pessoa tem que deixar de ouvir algumas músicas do mundo, por exemplo, um funk, o funk da vida, né? Esses funks da vida. Eu não posso fazer na igreja um funk cristão, que não vai servir para nada. O funk brasileiro, esse funk que a gente vê aí, é totalmente sexual, cunho sexual. Quando ouve a batida, já imagina a sexualidade já. Tá? É algo profano, algo pornográfico. É uma música pornográfica, o funk brasileiro. Mas, se colocar na igreja, é um absurdo. Fazer esses tipos de coisa, introduzir coisas do mundo para a igreja, desse sentido. Tá? Então é algo assim, que eles tentam sempre, até os dias de hoje, querer fazer esse tipo de coisa. Promover esse entretenimento nas TVs católicas. O que eu estou falando aqui, gente, é apenas uma crítica, tá? A situação atual, que virou um grande comércio e aprisionou e engessou os padres, os bispos, os leigos, que trabalham nesse sentido. Nos grandes santuários, nos locais mais famosos, nas TVs católicas, está tudo engessado. Por quê? Por medo de perder audiência, por medo de perder fiéis, por medo de perder dinheiro. Ficou tudo engessado. As pregações engessadas. Vocês sabem. Tá? Existem pessoas que, mesmo assim, pregam uma pregação mais forte, mais ferrenha. Sim, existe, mas muitos
começam a falar e acabam sendo cortados, censurados, tá? Isso acontece e já vem acontecendo há muito tempo, tá? Essa é a realidade. Essa é a grande realidade da igreja do Brasil e podemos dizer do mundo. Engessou. A igreja está engessada. Aí ficando falando somente de ecologia, mãe terra, que a mãe terra é um termo pagão, termo de uma entidade pagã, mas a mãe terra que muitos falam é o nosso planeta Terra, que é a nossa mãe, segundo eles, e pensam apenas no material, aqui no canal, que nós temos que proteger a natureza, temos que preservar o meio ambiente, temos que ajudar os animais, tudo isso é muito bom, é válido, mas a igreja em si tem que pôr isso em segundo plano e planejar e pregar a salvação das almas. Tá? Pode falar da preservação do meio ambiente, pode falar, mas tem que falar de Jesus, falar de Cristo, porque tudo isso passa. Céus e terras passarão, mas as minhas palavras não passarão. Este mundo um dia acaba. E as almas? As almas são eternas. Né? E para onde a alma vai depois? Né? Então, o mundo não é eterno. Este mundo aqui não é eterno. Este mundo é passageiro. Mas nossas almas, não. Então, você quer passar a eternidade aonde? Ok? Então, essa é a questão. As pessoas pregam o paraíso na terra, como dizia nosso querido Frei Jorge, né? A teologia da libertação prega o paraíso é na terra. Né? Morreu transcendental, né? Que ele fala em um vídeo lá no podcast lá do Santo Flow. Então, olha a situação que nós vivemos. Engessou, como falam. Uma pregação engessada, uma pregação que não, como falam por aí, nem fede nem cheira. É apenas muitas vezes é propaganda, muitas vezes é falando nada com nada, e muitas vezes, para poder não ofender fiéis, para poder atrair as pessoas, que as pessoas muitas vão apenas para pagar promessas e para ver como é bonito o santuário e comprar, trazer lembrancinha. Muitas pessoas são assim, é lógico que tem aqueles que vão pela fé, que amam Nossa Senhora, que receberam milagres de Nossa Senhora. Só que eu falo no sentido da ideologia as pessoas estão engessadas, né? Os que comandam, os que estão à frente, os que estão trabalhando nesse sentido aí, que a pregação verdadeira, mais forte do Evangelho, pregar a salvação das almas, isso ficou para trás. E hoje pregam uma pregação engessada, uma pregação xoxa, tá? Meia boca, como falam, por conta, para não perder dinheiro, não perder fiéis, não perder aí a audiência. Então, essa que é a realidade. Bom, minha opinião, não estou aqui para ofender ninguém, rezemos pelos padres, mas essa é a situação atual que nós vemos na igreja hoje. Medo de perder alguma coisa por pregar o Evangelho. Então, isso, que Deus abençoe você e até o próximo.